Não precisa de você contar seus planos. Não fala o passo a passo, agora eu vou fazer isso daqui, eu vou conectar com tal pessoa, eu vou investir nisso, nisso, daquilo. Não precisa disso daí. Só dê aquela visão positiva, olha, eu vou fazer dar certo. Ah, mas como isso daí? Não, por enquanto eu estou planejando. E quando der certo, você vai ser a primeira a saber. Olha o tanto que isso muda a situação, cara. Olha o tanto que isso muda. Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Hoje um vídeo um pouco diferente. Uma perspectiva sobre resiliência. E chegando aqui agora nessa parte mais alta da cidade, eu tive essa reflexão para fazer esse vídeo para vocês. Na verdade, essa reflexão já vem muito tempo comigo, que eu trago, né, do esporte, principalmente. E são lições do esporte que eu trago para minha vida. E a resiliência, ela tem tudo a ver com o esporte, com adversidade, com dores, com sofrimento, com frustração. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu digo a gente porque eu acredito que a minha pessoa hoje, Lincoln, existe comigo, convive comigo, uma versão inferior a mim, que são programações mentais, são limitações que eu aceitei durante toda a minha vida, mas existe uma força muito maior dentro de mim, dentro de cada um de vocês, que são criatividade, e isso abre portas para muitas possibilidades e nos coloca aí num nível superior, elevado a nós mesmos, de quem nós somos hoje. Então, se você olha lá para trás, muita subida, ó. Eu vim lá de baixo lá, e choveu bastante, então o trecho está muito acidentado, tá radical assim o negócio, mas tá legal. E ontem eu treinei um pouco de perna, e minha perna tá muito pesada, e subir tudo isso daí foi bem complicado. Chegou na parte aqui, que tava subindo aqui, ó, pra cá, né, pra chegar aqui nesse pico alto aqui, passando ali, e vem, até chegar aqui. E tava muito pesado, e eu sempre tento vencer os meus limites. Se tá doendo, eu tento ir um pouquinho mais forte, porque quando a gente sente dor, quando a gente sofre, é uma coisa que nós não somos preparados para lidar com isso daí. Ninguém é preparado para lidar com isso daí. E você percebe isso com os atletas de elite, o quanto de apoio que eles têm para lidar com esse tipo de situações. Frustração, dor, sofrimento e principalmente comparação com outras pessoas. Na vida não é diferente. Na vida não é diferente. É claro que a questão de dor, nós temos muito mais uma dor espiritual às vezes, né? Seja ela por causa de frustrações, por causa de rejeição, principalmente, culpa, mágoa, rancor, ressentimento. Todos esses sentimentos nos causam algum tipo de dor que nós não conseguimos descrever, diferente de uma dor de cabeça, diferente de uma dor muscular que estava tendo aqui atrás na coxa. Não chegava a ser uma dor de cãibra, que é insuportável, mas era uma dor de fadiga mesmo. E essa dor na alma a gente não consegue descrever. É aí que entra a resiliência. E durante toda a minha jornada de esporte, mesmo competindo em competições amadoras, né, como semi-profissional aí, eu passei por várias situações as quais eu achava que eu era bom o suficiente e ao mesmo tempo eu achava que eu não era bom o suficiente. E na vida é a mesma coisa. Você começa um planejamento, você pode estar muito empolgado. E aí vem aquela voz: nossa, mas será que eu sou bom o suficiente? Será que eu tenho recursos suficientes para fazer isso? No esporte, quando a gente encara com esse tipo de situação, muitas pessoas desistem. Se está no meio de uma corrida, um desafio, muitas pessoas simplesmente levantam a bandeira: eu não aguento mais. Talvez ela não consiga ultrapassar os limites dela. Porque isso, como eu falei, ninguém nos ensina. Quando você está sofrendo, quando você está com dor, principalmente quando você está sozinho, consigo mesmo. Na vida, nós vamos ter pessoas durante várias épocas da nossa jornada. Desde criança, a fase adulta, pelo menos a maioria de vocês, eu tenho certeza, que se identifica com isso daí.
que são pessoas dizendo pra gente que nós não somos bons o suficiente, que nós não temos capacidade, que é muito difícil, talvez que a gente não vai conseguir. Muitos deles não é por maldade que eles falam isso pra gente. Talvez é porque a vida deles, os impedimentos mentais que eles têm, os limites, as crenças limitantes, fazem com que eles pensam assim. E eles têm a visão de mundo exatamente dessa maneira. E quando você está numa situação muito próxima dessas pessoas, eles vão falar exatamente as coisas que servem para a vida deles, para você. Como se fosse o ponto de vista generalizado, que é para você, é para todo mundo. E isso é complicado. Mas quando você está sozinho, essas vozes dessas pessoas parece que vêm na sua mente. Pelo menos comigo é assim. Pô, você não tá muito forte, tu não vai conseguir e tal. E durante, eu acho que os últimos 3 anos aí, eu tenho moldado. Quando vem esse tipo de pensamento, eu falo, cancela e traz um pensamento diferente. Traz uma fala diferente. Isso é o poder da autossugestão. A neuroplasticidade confirma isso daí. Na psicologia, da psicanálise. Novos estudos da neurociência confirmam que a autossugestão, ela pode mudar a perspectiva de vida da pessoa. Muda o rumo da pessoa. E aí nós somos resilientes quando nós conseguimos modificar isso daí. Quando nós passamos do estado de sofrimento, de dor, que a gente está focado naquilo ali. Ai, eu não vou conseguir, ai, não vai dar certo. E aí você foca em outras coisas. Opa, eu já estou quase conseguindo. Eu já estou quase chegando lá. Eu vou conseguir. Isso te dá um gás a mais. É como que no esporte, quando você está ali exausto, já vai começar a faltar sais minerais, você vai lá e repõe com isotônico. Você toma um gel de rápida absorção de carboidrato e isso te dá aquele picozinho a mais de energia que o seu corpo precisa. Porque nós não estamos acostumados com isso. O nosso corpo, em situações extremas de fadiga, comer arroz e feijão, fruta, ele não dá conta, ele não dá conta. Quando você ultrapassa os limites normais do seu corpo, não importa a sua alimentação, o quão mais regrada que é, você precisa de um pouco de suplementação. E na vida não é diferente. Você precisa suplementar o teu cérebro, suplementar o seu espírito, suplementar as suas perspectivas com coisas positivas. E isso, a autossugestão, permite isso daí para você. Então, quando você está lá numa situação de rejeição, que é muito chato isso daí, seja uma rejeição de uma possibilidade de você conseguir um novo emprego, você chegou na entrevista, você acha que você saiu bem, mas a pessoa que estava lá, ela te julgou de alguma maneira que você não era capaz e às vezes nem te deu um feedback sobre isso daí, nem falou para você, poxa, cara, eu acho que a sua comunicação, de acordo com a sua experiência, para mim não pareceu convincente. Então eu acredito que não vai dar match aí pra gente, pra você trabalhar na nossa empresa. Ele não te fala isso daí. Muitas empresas não falam isso. Impede a pessoa de crescer. Mas vamos um pouco mais além, que isso é muito mais comum do que a gente imagina, que é a questão de relacionamento. Quando você é rejeitado pela sua namorada, pelo seu namorado, ficante, marido, esposa, seja lá o que for. Isso é muito desagradável, isso nos coloca numa situação, parece que inferior. E isso inferior a nós mesmos. E na verdade, da maioria das vezes, quando isso acontece, nós temos que ter gratidão, porque essa pessoa possivelmente fez um favor pra gente. Talvez ela não tá no mesmo nível de consciência que você, mesmo nível de energia, os mesmos objetivos, a mesma visão de mundo, a visão de crescimento. Talvez você também não tenha essa questão de amadurecimento, de ideias, de perspectiva de mundo, de amor próprio. E isso te coloca numa situação inferior a si mesmo. E é aí que as outras pessoas vão te olhar e vai olhar através dos olhos que você tem quando você olha no espelho. Se você olha no espelho e fala, nossa, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou uma pessoa legal, eu não sou carismática, todas as suas ações vão corresponder a essa visão que você tem. E isso é comprovado no mundo, assim, quando a gente pega lá um estudo antigo, né, dos egípcios aí, até a Bíblia, os hindus, budismo, vários estudos, estoicismo, basearam nisso daí, né, são as leis herméticas lá. Você pega a primeira lei, que é o mentalismo, o universo é mental. Existe uma consciência, uma inteligência universal que está conectada em todos nós. Então nós escolhemos os níveis de consciência que nós queremos viver. Então, quando eu digo ali da autossugestão, se você está para baixo, está deprimido, você pode mudar, virar a chave. Não, eu não estou para baixo. Eu sou uma pessoa legal
e o mundo não vai acabar hoje. Não interessa o que aconteceu, as coisas vão melhorar porque eu vou fazer que elas ficam melhores. Então você assume um compromisso consigo mesmo. E olha o tanto que isso é incrível, isso te dá poder. Quando as pessoas percebem isso em você, ao invés de você chegar lá com a sua postura, isso é outra questão também, postura corporal, né? De, sei lá, de fragilidade, de impotência, né? Ou de qualquer outra situação que te coloca para baixo, esses sentimentos, né? De baixa estima. Então se você chega perto de uma pessoa com isso aí é totalmente, não vou falar que é contagioso, mas a pessoa percebe isso daí. E se ela tá num nível alto astral, ela não vai conectar com você, vai ser muito difícil. Talvez ela vai te dar um conselho. Mas se você tá nessa situação e você muda a chave, fala, não, eu tô bem, as coisas vão dar certo, porque eu vou fazer dar certo. E você chega perto dessas pessoas e quando elas perguntam, e aí, tá tudo bem? Nossa, aconteceu isso e aquilo contigo, como que você tá? E você fala, ah, eu aprendi muito com isso daí. Foi uma situação a qual eu vi várias oportunidades e agora as coisas vão ser diferentes, porque eu tô tendo uma visão diferente. Não precisa de você contar seus planos. Não fala o passo a passo, ah, agora eu vou fazer isso daqui, eu vou conectar com tal pessoa, eu vou investir nisso, nisso, daquilo. Não precisa disso daí. Só dê aquela visão positiva, olha, eu vou fazer dar certo. Ah, mas como isso daí? Não, por enquanto eu tô planejando. E quando der certo, você vai ser a primeira a saber. Olha o tanto que isso muda a situação, cara. Olha o tanto que isso muda. Então a resiliência, ela tem tudo a ver com o seu dia a dia. Dentro da sua casa, quando você bate a quina da canela na cama, na mesa, na cadeira, ao invés de você xingar e reclamar, vai doer, dói bastante isso daí. Eu sei que eu tenho minha canela toda arrebentada aqui, seja do esporte, seja de bater nos lugares, seja de correr, enfim, várias situações aí, tem várias cicatrizes. E eu sempre xingava, sempre reclamava. Hoje em dia, essa doeu, dou risada. Por quê? Vai adiantar eu xingar? Ah, mas eu tenho que, sei lá, desabafar. Sabe como você desabafa com isso daí? Desabafa falar, pô, da próxima vez eu vou olhar isso daqui e eu sou bem mais esperto do que essa quina de cadeira. Por alguns milímetros aqui, eu não vou acertar de novo. E por alguns milímetros, quando você tenta uma coisa nova, você vai acertar. Por quê? Porque você mudou o foco agora. Ao invés de você seguir reto, onde você ia bater com a sua canela na cadeira, você virou só um pouquinho para cá. E você vai direto à porta, a uma janela e vai sair com segurança. Na vida é a mesma coisa. Quando você estiver negativo, quando você caiu em uma situação, quando você fracassou, quando alguma coisa não deu certo, desvia só um pouquinho, não precisa ser muito. É só um pouquinho. É só a visão de pensamento, da perspectiva. Ao invés de você olhar para lá, tipo, ó, tu tá olhando ali para aquela antena. Agora a gente vai para cá um pouquinho. Só um pouquinho. O que a gente tá vendo lá no fundo? Nossa, tem uma represa lá, ó. Tem uma represa bem bacana. Olha que visão diferente. E agora eu vou seguir nessa direção. Essa antena aqui não me impedia mais. Não me impede mais. Agora eu vou seguir pra cá, ó. E eu vou encontrar. E tem umas imagens muito bacanas que demonstram isso daí, né? Às vezes a pessoa ela tá cavando ali e falta pouquinho para ela encontrar diamante. A outra cavou só um pouquinho e já encontrou diamante. Aí ela se compara. Nossa, mas eu cavei um tanto, eu não encontrei. Aí ela desiste. Mas se ela cavasse só mais um pouquinho, ela ia encontrar muito mais diamante do que o outro lá conseguiu de uma maneira fácil. Por quê? Porque ela foi resiliente. Ela teve uma visão diferente. Ela teve brio de querer mudar. Talvez ela pesquisou, ela foi atrás. Isso é o que muda uma situação de outra. Você desvia só um pouquinho. Não importa o seu tipo de sofrimento. Existem pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Viktor Frankl é uma delas. Você pode pegar o livro dele, Viktor Frankl, é muito interessante a história dele. Ele sobreviveu a uma situação que a gente nem consegue imaginar, porque ele mudou a perspectiva dele. Todos os dias, ao invés dele se entregar igual a maioria das pessoas que estavam na cela com ele, nuas, com frio, com fome, com medo da morte, longe das pessoas que eles amavam, longe de toda a vida deles, ele mudou. Ele falou, olha, um dia eu tô me vendo já em universidades, em palestras, contando essa minha história, para que isso não se repita e para que as pessoas possam se empoderar através dessa minha história. Isso é muito bacana. Então, bom, o vídeo já está longo demais, eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco dessa visão, essa perspectiva de resiliência, de trazer aí cada aspecto
da nossa vida, seja do esporte, seja do dia a dia, seja do seu trabalho, em lidar com as outras pessoas, em ser resiliente, em ser melhor que você mesmo, buscar aquela versão superior. Valeu, um forte abraço. Me conta aí nos comentários, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. E me conta aí da sua experiência, se você tem alguma perspectiva, já virou a chave com relação a isso daí na sua vida. Forte abraço, até mais, gratidão.